Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. A gente nesse horário novo, vamos adaptando aí, né? Hoje nós vamos tratar da mulher na história, essencialmente a mulher negra, né? Faltou no mês de março a gente tratar especificamente da mulher negra. Mais uma vez aqui com essa bandeira, né? Com essa militância, né? A Nila, né? Eu tentei trazer também a Macota, mas não foi possível porque ela tinha uma consulta hoje. Mas virá no mês de abril, já estamos acertados, né? Nós precisamos sempre reforçar essa pauta, precisamos sempre abrir esse espaço, e a Veli, o Iliacá, que é a Índia, que tá, né? A gente ainda vai acertar essa pauta ainda, pode ficar tranquilo que nós vamos acertar tudo direitinho ainda, uma hora vai dar tudo certo, nós vamos conseguir fazer a pauta. É tudo um pouco mais complicado, mas a gente vai chegando lá. Devagarinho a gente consegue acertar tudo. Nila, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer te receber aqui, né? Obrigada. Com essa roupagem, com esse corpo negro, né, presente aqui para a gente poder falar da história da negritude e da história da população afrodescendente, né? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Ô Nila, como é que nós podemos... nesse mês internacional das mulheres, né, como é que nós podemos enxergar a mulher negra no contexto social brasileiro? Nós devemos comemorar, nós devemos manter resistência, o que nós devemos fazer, o que nós devemos observar como um marco histórico neste mês? Isso depende de onde é que a gente está olhando, né? Eu me orgulho de ser mulher negra, né? Eu sou feliz de ser uma mulher negra. Eu sou contente com a minha identidade de mulher negra. Isso não é de graça, né? Isso custa. Ser mulher já custa caro, né? Porque se a gente for olhar em termos de gênero masculino e feminino, para a mulher negra, a situação é muito difícil, né? Para a mulher em si, a situação é difícil, né? Essa questão da violência que está colocada, essa questão da discriminação contra a mulher, né? Essa questão de pensar que mulher é menos, né? Isso está colocado para todas as mulheres. Para as mulheres negras está colocado mais coisa ainda, né? A mulher negra, além de ter tudo que possa o machismo colocar para diminuir, né, o outro, né, que é o feminino, tudo que o machismo pode colocar, ele ainda coloca o racismo, né? Então, ser mulher negra no Brasil e no mundo, mas assim, o nosso contexto, né, brasileiro, é muito difícil. Mulher negra enfrenta uma batalha dura para sair de casa e ir trabalhar. Mais dura, inclusive, porque geralmente a mulher negra mora longe do trabalho. Ela enfrenta dificuldade de alçar níveis melhores de carreira, porque é negra, né? Numa empresa, por exemplo, ela sempre é preterida. Uma mulher negra que tem filhos negros também é um outro, ela enfrenta o genocídio da juventude negra. Mas como que a mulher negra pode enfrentar o genocídio da juventude negra? Sendo mãe desses jovens negros que estão sendo mortos nas periferias, né? É inegável, isso está colocado, o Senado já estudou isso, institutos de pesquisa já estudaram isso, institutos ligados à saúde da população
brasileira já estudaram isso, jovens negros morrem mais. Mas assim, é diferença assim, de 70% a mais. Né? Então assim, a mulher negra, mãe desse jovem negro, ela sofre também. Então, dependendo de onde a gente olhar, a situação a gente analisa de uma determinada forma. Né? Se for questão de identidade, muito mais pessoas negras estão assumindo o que são e sendo felizes com isso, né? E, de outro lado, assumir a sua identidade, sendo você negro, é assumir também que existem perigos aos quais você vai estar mais exposto. Nila, uma outra pergunta. Como é que você enxergou o Atlas da Violência, em que nós temos aí 70% da população, 70% da população que é assassinada é de roupagem negra, é de pele negra? Como é que você vê isso dentro desse contexto que você estava dizendo sobre a questão não só de ser mulher negra, mas no contexto da violência com as pessoas de cor negra? É uma questão de genocídio. Né? O que é genocídio? É você exterminar uma determinada etnia. Isso, quando a gente fala genocídio, as pessoas, não, isso não é de caso pensado. É de caso pensado. Né? Existe um sistema de pensamento racista, machista, homofóbico, que ataca pessoas negras de uma forma muito grotesca, né? E muito reveladora. Né? Matar juventude negra deixa claro, é muito mais claro no sentido branco mesmo, essa ideia de genocídio. Né? Matar juventude quer dizer impedir que essa etnia avance no tempo. Né? Existe essa ideia. Né? Por isso, matar a juventude negra. Né? Essa juventude negra, quem é essa juventude negra? Essa juventude negra é uma juventude consciente. É uma juventude que tem identidade. E é uma juventude que não abre mão. Não abre mão do prazer, não abre mão da alegria, não abre mão da arte, não abre mão do seu próprio fazer e do seu próprio dizer sobre si. Então, também é um ataque à resistência negra. Né? Então, isso é triste para um país como o nosso, né? Onde a maioria da população é negra, onde uma elite branca, misógina, racista está sendo cada vez mais exposta, onde essa elite parece não perceber que ela não vive sozinha nesse país e que não é possível retirar esse país das pessoas negras. Né? Eu costumo dizer que desde quando o primeiro negro foi jogado para fora daquele navio negreiro, caiu nessa terra aqui, começou a resistência. E quando esse negro começou a resistir, a ideia é não morrer. E quando não morre, constrói resistência, mas constrói também descendência. É impossível tirar desse país essa marca negra que ele tem. Então, a gente precisa começar a se escandalizar com essas tentativas de extermínio. Elas não vão obter êxito, mas vão criar uma imagem do Brasil nefasta para as próximas gerações a nível internacional. Esse país é o que é, porque ele tem a história que tem, né? E ele tem muitas possibilidades se as diferenças forem
dialogadas, se as diferenças forem valorizadas e se as diferenças aparecerem como convivendo normalmente, mesmo sem falsa democracia racial, a nível internacional. Eu acho que isso precisava da gente discutir muito, discutir em igreja, discutir em escola, discutir em faculdade, discutir num bar, discutir com a amiga, com a vizinha. A gente precisa parar de ser o pior de nós mesmos, porque nós podemos ser o melhor de muitos lugares só por causa das diferenças que esse país tem. Ô Nila, eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer e te colocar dentro do contexto histórico para a gente falar da nossa descendência afro-brasileira indígena. Então tem uma pergunta da Mariana, que é uma jornalista aqui ontem ela falou comigo assim, vocês, que eu falei com ela da pauta de hoje, ela falou assim, vocês vão falar também do estupro das mulheres negras no programa? Eu falei assim, óbvio, né? Mas é óbvio que se perguntado por você, fica com muito mais representatividade. Você que é uma historiadora, né, que construiu e tem construído a sua história acadêmica, estudando a história africana, essa forçação de imigração de afrodescendentes, de africanos para o Brasil, né? Como é que você enxerga essa miscigenação nossa? Esse ato violento que a gente vive hoje, ele se repete ao longo dos séculos. O fato da gente ter uma população miscigenada, ela é relacionada à violência sexual e à violência que foi implementada aqui para poder conquistar não só a terra, mas também a mente e o corpo das pessoas que aqui ficaram, que aqui estavam, né? Essa questão da miscigenação, existe esse discurso ainda na academia, existe esse discurso em livros que a gente lê, né, em textos que procuram trabalhar a história do Brasil. E aí, geralmente essa miscigenação caminha num texto falando que, né, quando o Brasil aconteceu, ele aconteceu com a miscigenação. Mas não vão aos meandros do que é essa miscigenação. Eu começaria dizendo o seguinte, existem coisas que a gente fala hoje em dia que tem a ver com esse discurso sobre miscigenação. E são coisas assim grotescas, violentas e que eu considero traumáticas, que a gente, como pessoa, seja onde for que a gente está, a gente não deve mais falar. Por exemplo, minha avó foi pega no laço. Isso geralmente se diz sobre um ascendente, né, indígena que uma determinada pessoa tenha na família. Não fale mais isso. Esse discurso de miscigenação, pobres portugueses chegaram aqui, não tinham as mulheres, aí tinham que usar, isso é grotesco. Nenhuma relação entre gêneros que passe pelo aspecto sexual jamais deveria mencionar isso de pegar no laço. Foram relações violentas, foram estupros, foram violências cometidas pelas mulheres brancas também contra essas mulheres, né, que eram estupradas pelos senhores. Aconteceram também resistências em cima disso.
né? Vários abortos aconteceram, isso é histórico, né? A resistência também aconteceu de deixar viver essas crianças mestiças. Mas essas crianças mestiças, elas tinham na pele o que elas iam ser. Então, nesse discurso da miscigenação, a gente tem que prestar cuidado também com a questão da escravizaura, né? A literatura está a falar isso, mas a gente tem que prestar atenção também. No Brasil, essa tal de miscigenação gerou pessoas mestiças e pessoas que não conseguem disfarçar, apesar de ser mestiças, a sua cor. É isso? Por exemplo, uma pessoa é um pouco mais clara, mas tem o cabelo crespo, tem os lábios mais avantajados, tem o nariz de uma determinada forma. Ela não passa por uma pessoa branca. Uma pessoa mestiça que tem o cabelo crespo e que não tenha mais nenhum outro traço tão denotativo do que se considera que é de uma pessoa negra, de uma pessoa preta, então essa pessoa pode disfarçar. Então eu costumo dizer o seguinte: a miscigenação, ela trouxe violência. A mulher sofreu muito com isso. As crianças advindas dessa relação sofreram muito com isso. Nós temos um personagem que é um herói nosso negro, que é Luiz Gama. Luiz Gama nasceu livre, né? Nasceu dentro da época da lei do ventre livre. E Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai português, né? Que era dependente, né, de álcool. Ele vendeu o filho porque o filho era escuro e ele era mestiço. Então nós temos que trabalhar isso. Eu sou de opinião que hoje a gente precisa trabalhar o seguinte: esse sistema escravista que começou no Brasil após a invasão dessas terras, né? Porque tinha donos, tinha pessoas morando nessas terras, né? Que também inicialmente foram escravizadas. Essa invasão do Brasil e a vinda forçada de negros para o Brasil, essa tal miscigenação, houve mistura. Quando a gente fala mistura, é com consentimento. Então, houve mistura de indígenas com negros, houve mistura de negros com brancos, né? Houve acordos, houve desacordos, houve separação, né? A gente precisa, quando a gente pensa em mistura, a gente pensa em possibilidades de análise. Quando a gente pensa em miscigenação, a gente pensa com uma coisa dada. Não era dado. Podia ter sido dialogado. A gente precisa ver a história a partir de outros pontos de vista que não do colonizador. A colonização já acabou há muito tempo. Então já passou da hora da gente ver a nossa história a partir do que nós somos, de onde viemos. E a gente não veio da Europa. Nós nos fizemos aqui como povo. Então é nessa história que a gente tem que pensar. E essa história tem 3 vertentes. Então, de onde é que a gente se coloca? A gente tem que pensar nisso. Houve estupro, sim. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, que deixar a Anília tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas.
Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Em Nova Lima, o esporte em geral está em franca expansão. Várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade. O curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos. A natação, ela promove a boa saúde, favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais. Eu acho o professor muito legal, mas ele é um pouco exigente. Exigente, mas é assim que tem que ser, né? É o professor. Mas eu acho ele muito legal. Eu já fiz balé, já fiz outros cursos, mas a natação é a que eu mais gostei. Eu espero da natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela. Cultura geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Falando aqui que a abertura da Milton Campos ficou muito bacana, né? O Jorginho fez a filmagem e o Eli fez a produção ali do take, né? De propaganda. Parabéns a todos. Nila, como é que nós podemos situar a mulher negra hoje na sociedade brasileira? Tem avanços? Como é que a gente trabalha a questão da educação? Já que a única forma que a gente tem de ascensão mesmo da população, de uma população geral, é pela educação. Mas a população negra, a mulher negra, ela tem que encampar esse campo da educação também na mente para a gente poder pelo menos ir ao longo do tempo diminuindo essas diferenças? A gente tem que pensar que a questão da mulher negra, ela continua com alguns desafios, né? Nós temos o desafio da educação, ele está colocado para a mulher negra hoje também, né? Continuamos com poucas mulheres negras nas academias, né? Continua várias universidades, as melhores do país, por exemplo, raramente você vê a mulher negra ali, existem algumas, tá melhor, porque já existe, você consegue vislumbrar algumas, mas de acordo com a proporção populacional, deveriam ter mais mulheres negras. No Congresso Nacional, né, nesse aspecto da participação política, no Congresso Nacional, ainda poucas mulheres negras, muito pouca mesmo. Né, na mídia, ainda pouca mulher negra, né? E ainda a mídia, ela merece um cuidado muito grande, porque a mídia tem um poder, né, de criar certas condições. Um imaginário? A mídia não tem muito, a mídia trabalha com o imaginário, né? Mas ela cria realidades mesmo, assim. Ela é capaz de trabalhar a mente das pessoas para criar novas realidades. Então, nisso a gente tem que tomar muito cuidado, porque se numa novela sempre a protagonista é uma mulher branca, a gente sempre vai cair nesse antagonismo de uma mulher negra, né? Ou ela é a serviçal, a eterna empregada, que foi escrava, né? Ou ela é a antagonista, aquela que é a malzinha, né? É a mulher que é a bruxa, né? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em ser bruxa. Eu acho que as mulheres têm isso e deveriam aproveitar melhor. Mas, em termos de mídia, né, a gente ficar sempre com esse papel é um pouco difícil, porque as bruxas também sonham, as bruxas também
promovem, fazem a própria felicidade. As bruxas também costumam procurar companheiros, né, e viver com esses companheiros relações saudáveis, né? Então a gente precisa caminhar na mídia sobre essa realidade, baseada na realidade social mesmo da mulher negra e dos sonhos e na perspectiva do que essa mulher negra quer, do que ela quer ser e do tanto que ela luta para conseguir. Então, na mídia, a gente teve avanços, né? A nível político, a nível de universidade, né? Agora, o que eu acho mais importante e que a gente precisa trabalhar agora é um pouco de quebrar etapas, sabe? Porque ao invés de voltar para trás, porque há essa possibilidade, né, colocada aí a nível nacional, principalmente pelas últimas mudanças políticas que o Brasil passa, quando você faz a reforma da Previdência, por exemplo, quem é que vai pagar esse pato, né? Vamos ver a cor de quem vai pagar esse pato da Previdência, né? Se a mulher negra enfrenta dificuldades para subir numa empresa, se há aqui uma luta colocada para você pelo menos ganhar mais, já que você vai ter que trabalhar mais e aposentar de uma forma que eu diria menos pior, porque não vai ter forma melhor de aposentar, quem é que vai pagar esse pato, né? Em termos de educação, quando você coloca a educação domiciliar, a mulher negra e seus filhos, né? Como é que essa mulher vai trabalhar a educação domiciliar? Ela tem condição de pagar uma aula particular para os seus filhos? Ela tem condição de ela mesma deixar de trabalhar e cuidar dos filhos em casa? A gente tem que pensar nisso. Tudo que está acontecendo no momento, se a gente sair do nosso lugar e nos colocar na forma como está se dando no social a essas propostas de mudanças, a gente vai ver que o objetivo parece ser o de tornar a vida um pouco pior para os negros, e a mulher negra vai pagar esse pato, assim, mas drasticamente. Então, por isso que você vê muita manifestação contra essas mudanças que estão sendo colocadas pelo governo federal. E tem uma razão para isso estar sendo colocado, né? A situação vai ficar muito pior. Tudo que a gente avançou pode voltar para trás. E o que acontece se tudo isso voltar para trás? A gente precisa pensar nisso. O que acontece se tudo isso voltar para trás? A mulher negra, ela não pode voltar para casa. Ela não pode deixar de trabalhar e ficar só em casa. Às vezes é ela o único arrimo da família quando os meninos são pequenos, né? Então, assim, a gente tem que pensar, muita coisa não vai acontecer mais, né? E a gente não pode retroceder. Nós avançamos muito, esse país era modelo para fora, né? E tudo que a gente avançou, tudo que a gente criou, todas as possibilidades que a gente tem, pode estar retrocedendo. A situação, houve avanços, mas nós estamos em perigo de voltar para trás nesses avanços e, pior, não continuar avançando. E olha aqui, se as pessoas pararem e pensarem, é melhor avançar. Porque avançando, esse país pode alcançar um patamar que é só dele. Uma possibilidade que só ele tem, por causa da natureza, por causa do nível de criatividade que esse povo tem, por causa do número de população que ele tem, por causa do tamanho geográfico que esse lugar tem. A gente pode criar muita coisa, então é melhor avançar. E a gente tem que, para avançar, dialogar as diferenças. E a gente tem que ter coragem para fazer isso. Nila, para ir para a parte final do programa, encerrando, como é que você vê a vitória da Mangueira no Rio de Janeiro? Não a vitória, mas o enredo da Mangueira, como é que você enxergou todo aquele, vamos dizer assim, pouco antes no mês, né, da mulher negra,
uma vitória de tamanha responsabilidade, não vitória no sentido próprio da palavra que foi escola, que eu acho que isso é insignificante, mas a mensagem que foi passada ali. Então, eu acho que o enredo da Mangueira, por esse enredo, é possível vislumbrar onde é que esse país pode chegar. Mulheres negras estão na feitura, né, no amálgama desse país. Esse país é feminino e esse país é preto. É isso que a gente tem que ter para a gente. Não há nenhum problema em fazer referência, né, reverência a uma mulher negra. A gente sabe, todos nós sabemos o que uma mulher negra é capaz de fazer para chegar onde ela quer chegar. E ela vai longe, porque ela tem força para isso. O enredo da Mangueira deu essa possibilidade de você vislumbrar o que é um país de mulheres negras. E ela citou várias, né? E eu acho isso muito importante. Eu me lembro que no dia do assassinato de Marielle Franco, nós fizemos aqui um programa, Betão, o Brasil todo estava na rua. As mulheres negras todas foram para a rua. E olha que Marielle, assim, tinha uma carreira construída no Rio de Janeiro. Belo Horizonte lotou o centro da cidade, né? Ficou difícil de caminhar. Então, as mulheres são a maioria da população desse país. Nós podemos fazer o país que a gente quer. E a gente pode conseguir fazer isso. O enredo da Mangueira disse isso. Então, vamos caminhar para a justiça social. E se há alguém que sabe o que é justiça social, é mulher. Ela sabe onde o bicho pega. Ela tem total controle sobre família, total controle sobre o seu grupo social. E ela consegue fazer as pessoas irem atrás de um objetivo concreto e realizar esse objetivo. Então, esse enredo da Mangueira diz de um país possível, porque historicamente ele existiu. Então, a gente pode continuar a bancar esse país. Esse país é um país negro e não há nenhuma vergonha nisso. Isso é a nossa riqueza, né? A nossa potência. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Queria deixar um recado para vocês se inscreverem no canal, nos dois canais, né? No canal Cultura Geral NL, na TV Banqueta no YouTube. Se inscrevam, não percam. O conteúdo, são conteúdos maravilhosos, bacanas demais, conteúdos de pesquisa, de estudo, e tem muita coisa bacana lá. Não percam. Então, Cultura Geral NL no YouTube e o TV Banqueta. Nila, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Estaremos de volta ao vivo na segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral, com a pauta da OAB. Um grande abraço, até segunda-feira. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.